dia. No Repórter Eco de hoje, o escritor e biólogo Mia Couto fala sobre a campanha que lançou pela reconstrução de Moçambique. Conheça também o grupo inédito criado por mulheres em defesa dos oceanos. E ainda estudo internacional confirma a estimativa de origem de um dos insetos mais antigos da Terra. A pesquisa mostra que as borboletas surgiram no planeta há cerca de 100 milhões de anos. 3 profissionais de áreas diferentes se unem para formar uma liga feminina pela conservação marinha. E Mia Couto destaca a necessidade de planejar melhor a instalação e a expansão das cidades após Beira, sua terra natal, ter sido destruída por 2 ciclones. A borboleta é um dos insetos mais antigos da Terra. Uma pesquisa internacional que teve a participação de cientistas brasileiros confirma a estimativa de que ela teria surgido há cerca de 100 milhões de anos. Ao bater as asas coloridas para voar com leveza, as borboletas encantam. Além de embelezar o mundo, elas desempenham papéis fundamentais nos ambientes naturais, como explica o pesquisador André Freitas, do Instituto de Biologia da Unicamp, a Universidade de Campinas. Talvez o mais importante delas no ambiente seja que as lagartas, o período larval, que é o mandruvá, a taturana que a gente chama, elas são a principal fonte de alimento para uma quantidade enorme de outros animais, incluindo formigas, aranhas, lagartos, macacos, outros mamíferos e passarinhos de modo geral. Noemi Serafim também é pesquisadora. Ela e o professor André assinam, com 8 cientistas de outros países, o artigo A Idade das Borboletas Revisitada, publicado numa revista científica da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Eles reuniram estudos sobre quase 1000 espécies desses insetos para tentar definir com maior precisão a idade do ancestral comum deles, a primeira borboleta. A bióloga colaborou com a pesquisa que fez para o doutorado sobre a evolução de uma família de borboletas que integra a biodiversidade brasileira. Elas são conhecidas pelas marcações iridescentes, as marcações metálicas que elas têm. E ela ocorre, 94% das espécies ocorrem na nossa região, então na zona tropical das Américas. Geralmente elas são pequenininhas, tem várias que têm essas marquinhas metálicas, então você vai ter dourado, prateado, azul bem metálico, verde bem metálico. Elas são um pouco mais raras de ver, geralmente vão ocorrer em ambientes de mata. Tá? Mas às vezes você vê assim na trilha, na borda, e na Amazônia elas são bem mais comuns do que aqui, na região do Sudeste, O estudo envolveu análises de DNA, o composto orgânico que contém informações genéticas nas moléculas, e de 12 fósseis que estavam em bom estado de conservação, o que não é uma coisa comum. Um deles foi encontrado numa ilha da Dinamarca e datado em 55 milhões de anos. Outro, entre 28 e 23 milhões de anos, estava na região onde hoje fica a cidade de Taubaté, no interior paulista. Além disso, foram estudadas 10 plantas que produzem flores e que surgiram antes das borboletas. Ou seja, montar a árvore da vida ou a árvore genealógica delas é uma tarefa bem complexa. A conclusão é que as borboletas surgiram há cerca de 100 milhões de anos. E quando se fala cerca de, isso significa que os cientistas consideram um intervalo de tempo grande entre 89 milhões e meio de anos e 129 milhões e meio de anos. É um intervalo grande, mas ainda é muito mais específico do que todos os outros trabalhos que teve. E uma outra vantagem desse trabalho é que a gente testou diversos cenários, com a metade dos fósseis, com a outra metade, usando um tipo de data para as plantas, usando outro tipo de data para as plantas,
com diferentes cenários e diferentes possibilidades. Então, essa data é bastante robusta, porque todos os cenários corroboram a mesma data. Quando se fala em 12 fósseis estudados, parece pouco, mas como se trata de borboletas... Agora, imagina que uma borboleta, quando cai numa água, ou num rio, ou num lago, ela boia, ela não vai para o fundo. O que acontece é que o primeiro peixe que vê aquilo come e leva embora. Então, de bilhões de borboletas que caíram em águas, em lama, numa borda de um rio, ao longo de toda a história da existência do grupo, a possibilidade de fossilização é uma coisa ínfima, porque é apenas aquela que, por algum motivo muito especial, chegou numa área que era rasa o suficiente para não ser comida por um peixe ou por outro animal aquático, que possibilitou que ela grudasse na lama, que possibilitou que rapidamente essa lama cobrisse ela e aí sim formasse essa impressão que é o que a gente precisa para datar borboletas hoje. Então é um evento raro. Agora você acompanha alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. A ONU promove ações de combate à poluição para comemorar o 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. 9 em cada 10 pessoas do planeta respiram ar poluído. As emissões nocivas são responsáveis por 1 em cada 10 mortes e por 7 milhões de mortes prematuras por ano. No Brasil, 76% dos habitantes vivem em cidades e respiram diariamente diversos poluentes. O Ministério do Meio Ambiente lançou a Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar e também a campanha Respire Vida. O objetivo é compartilhar soluções de especialistas na área ambiental e de saúde pública para diminuir a poluição do ar. Na semana também foi lembrado o 8 de junho, Dia Mundial dos Oceanos. A existência de mares e oceanos saudáveis, seguros e produtivos é essencial para o bem-estar humano e para o equilíbrio da vida na Terra. Mas ecossistemas marinhos, como os corais, estão seriamente ameaçados pelas atividades humanas, como a pesca predatória, a contaminação, o despejo do lixo plástico e a acidificação das águas provocada por alterações climáticas. Pesquisa da ONG Conservação Internacional revela que dos 9 países cobertos pela floresta amazônica, o Brasil é o que mais altera as leis que deveriam proteger o bioma. As alterações na legislação são principalmente para reduzir a área protegida, ampliar atividades de uso de solo e para a retirada total da preservação. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, informou que em 2018 foram registrados os maiores números de desmatamento na região amazônica. E essa tendência se acentua em 2019. O governador de São Paulo, João Dória, ao lado do prefeito Bruno Covas e do secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Marcos Penido, acompanham o início da operação dos ecobarcos, que farão a limpeza dos resíduos flutuantes do Rio Pinheiros. Dória anunciou um projeto de despoluição do Pinheiros até 2022 e do Rio Tietê em 8 anos. O governador quer também privatizar o prédio da usina da Traição para promover o turismo às margens do Rio Pinheiros. A usina continuará a funcionar, mas todos os demais espaços vão se tornar espaços públicos de lazer, para entretenimento, para cafés, para restaurantes, tudo isso acompanhando a própria despoluição do Rio Pinheiros. E você vai ver logo mais. O escritor e biólogo Mia Couto fala sobre a campanha pela reconstrução de Moçambique, país devastado pelas mudanças climáticas. E a seguir, profissionais de áreas diferentes criam um grupo de mulheres em defesa dos mares e oceanos.
O Repórter Eco volta daqui a pouco. Três profissionais, uma jornalista, uma bióloga e uma fotógrafa, criaram um grupo inédito, a Liga das Mulheres pelos Oceanos. Eu sou Leandra Gonçalves, eu sou bióloga e pesquisadora do Instituto Oceanográfico da USP. Eu sou Paulina Chamorro, sou jornalista. O que uma bióloga, uma jornalista e todo este grupo de mulheres na foto têm em comum? Marisqueiras, pescadoras, atletas, surfistas, mergulhadoras. Tem uma variedade muito grande de vozes pelos oceanos e isso é muito importante na formação do nosso conselho consultivo. Então a gente pensou em unir todas essas habilidades numa forma de comunicar a importância de proteger os oceanos. Para proteger os ecossistemas costeiros e marinhos, elas decidiram formar a Liga das Mulheres pelos Oceanos. A ideia partiu de três profissionais: a bióloga Leandra Gonçalves, a fotógrafa Bárbara Veiga e a jornalista de meio ambiente Paulina Chamorro. A gente pensou numa brincadeira, né, como a Liga da Justiça, e por que não a Liga das Mulheres pelos Oceanos? E logo nas nossas primeiras reuniões a gente percebeu que era um nome realmente que estimulava as outras mulheres a agir. Estamos baseados em 3 pontos fundamentais que são o nosso foco de atenção, que é o superaquecimento dos oceanos, que é a sobreexploração dos oceanos, tanto na questão da sobrepesca quanto da mineração, e temos também um foco muito na poluição, que são os 3 grandes pontos de ameaça hoje à vida no mar. Olá, seguidores e seguidoras da Liga. Estou aqui para compartilhar com vocês. Oi, pessoal. A Liga, formada recentemente, está amadurecendo a melhor maneira de fazer uma comunicação leve e direta por meio das redes sociais para mobilizar a sociedade e conservar os oceanos. A gente pensou em 2 principais formas de envolver essas pessoas. Uma é online, porque de fato hoje as pessoas estão muito conectadas através do celular. Então, de que forma que a gente consegue comunicar em poucas palavras a importância e a emergência de olhar para os mares. Mas de outra forma, a gente quer utilizar essas redes sociais também para fazer com que as pessoas ajam e façam ações no seu dia a dia. Limpem uma praia, limpem uma praça, divulguem uma informação sobre o mar. Dentro dessa comunicação, a mulher tem um papel muito mais abrangente, muito mais carinhoso, muito diferente, muito mais envolvente, muito mais preocupado nas próximas gerações e nas gerações que estão aqui do que a gente vinha tratando até agora os oceanos. Hoje a mulher é a produtora aqui no Brasil de mais de 70% dos artigos científicos e isso a gente não vê também refletido na comunicação e nas ações. A gente quer ser protagonista nessa mudança. O mar, ele não é uma coisa distante de quem mora na capital como eu. Ele, na verdade, é muito próximo, porque ele consegue contribuir com o equilíbrio de todo o planeta. Então, se hoje a nossa saúde depende de alguma coisa, eu diria, a nossa saúde depende do mar. Nós falamos muito na Liga que é uma comunicação para todos, mas que a primeira receptora, a que vai espalhar essa comunicação, a que vai espalhar essas ações, é a mulher. Agora você fica com as dicas do Repórter Eco. Termina no próximo dia 12 de junho a 8ª Mostra Ecofalante de Cinema. É o mais importante evento audiovisual dedicado ao tema socioambiental da América do Sul. São mais de 133 filmes de 32 países exibidos em várias salas e locais de São Paulo. A mostra inclui palestras, concurso de incentivo às produções universitárias e debates. Toda a programação é gratuita. Mais informações pelo site
ecofalante.org.br e pelo facebook.com/Mostra Ecofalante. Não perca! Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet. Um lago ameaçado de extinção. O Chad já foi o 6º maior lago do mundo. Lembrava um mar dentro da África e era a principal fonte de abastecimento do Cinturão do Sahel, uma área de 5.000 quilômetros que corta todo o continente africano e que serve de transição entre o deserto do Saara e a savana. Hoje, o Lago Chad agoniza. Perdeu entre 80% e 90% de sua água em 4 décadas. Compartilhado por Níger, Nigéria, Chad e Camarões, ele é um mosaico de poças d'água em meio a grandes extensões de terra. Os povoados e cidades que antes contornavam a sua margem, agora estão separados por imensas regiões desérticas. A situação afeta a vida de cerca de 40 milhões de pessoas que dependem do lago para ter água potável, pescar e cultivar alimentos. A seca do Lago Chad tem várias causas. A extração sem controle da água para irrigação, a concentração e crescimento populacional, a construção de represas para projetos hidrelétricos nos rios que o alimentam e a redução das chuvas devido às mudanças climáticas causadas pelas ações humanas. A essa crise hídrica se soma a violência do grupo radical islâmico Boko Haram, que atinge 4 países que rodeiam o lago. Governos de 12 nações africanas, junto com a Unesco, tentam implantar projetos para salvar os oásis que restam e impedir que o lago, que um dia já foi um dos maiores da Terra, venha a secar de vez. E você vai ver logo mais. Mia Couto fala sobre a campanha pela reconstrução de Moçambique. O país africano, terra natal do escritor, foi devastado por 2 ciclones. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Mia Couto é um dos mais importantes escritores da atualidade. Ele lançou uma campanha mundial pela reconstrução de Moçambique. O país sofreu o impacto de 2 ciclones que, segundo os cientistas, são resultado do aquecimento global. Com ventos de mais de 140 quilômetros por hora, o ciclone Idai causou destruição, alagamentos e mortes em Moçambique, Zimbábue e Malawi. Beira, uma das maiores cidades moçambicanas, foi uma das mais afetadas. Nela nasceu o escritor Mia Couto, conhecido por livros como Terra Sonâmbula e a trilogia As Areias do Imperador. Ele está escrevendo um romance sobre a cidade. Eu pensava que estava a escrever um livro sobre a minha infância, mas quem leu ainda está no meio, esse livro, me alertou que esse livro não era realmente sobre mim, sobre a minha infância, era sobre a cidade. Era uma espécie de celebração dessa cidade que me trouxe ao colo, que me contou histórias, que não era já um lugar, era uma criatura que vivia dentro de mim. De maneira que eu, depois quando aconteceu aquela tragédia, não é? Eu fiquei sem ligação com a cidade, com os meus amigos, não sabia se eles estavam vivos, se já tinham desaparecido.
tive dúvidas se eu mantinha esta viagem para o Brasil, porque o que havia a ser feito era tanto e a urgência era tamanha, mas fui à Beira e fez-me muito bem porque abracei os meus amigos e eles me contaram histórias e sobretudo mostraram que eles já estavam respondendo, estavam erguendo as suas casas, os seus telhados e estavam no fundo refazendo-se a si próprios, já eram capazes de contar histórias. O ciclone já estava convertido numa história e isso me fez muito bem. Mia Couto decidiu ajudar os habitantes da Beira por meio da Fundação Fernando Leite Couto, criada em homenagem ao pai dele, poeta que já morreu. Agora vem um momento que é menos espetacular, que as televisões do mundo já não estarão lá para mostrar, mas é o momento da reconstrução. Moçambique teve um golpe que recuou talvez uns 10, 15 anos naquilo que eram as suas conquistas sociais e económicas. É preciso refazer todo uma área que tem um tamanho de um país como o Luxemburgo, como Portugal, como a Bélgica. Não? Mia Couto, escritor que já atuou como jornalista, é formado em biologia. Ele lembra que os ciclones já ocorriam na sua infância, mas não tem dúvidas da influência das mudanças climáticas e divide as reflexões do parceiro de escrita, o escritor José Eduardo Agualusa. O Agualusa dizia de uma maneira quase provocatória que os países que dão ajuda, como os grandes países industrializados, deviam pensar que aquilo que têm como ajuda é quase uma indemnização, não é? É quase uma reposição de estragos que são causados principalmente pelas emissões que saem desses grandes países desenvolvidos e que um país como Moçambique contribui muito pouco para o efeito de estufa. Não é? Mia Couto diz que a biologia também nos ajuda no entendimento do outro e na tolerância com o que é diferente. Quanto de nós não é realmente humana, isto é, quanto do nosso corpo é determinado por outros que vivem dentro de nós, que têm outros genes que vivem dentro de nós, mas que somos nós não os trazemos como bactérias, como aquela gente que chama a microfauna e a microflora que vive dentro do nosso corpo. Não é que vivem dentro do nosso corpo, nós somos tudo isso, não é? E isso mostra que a ideia da diversidade, da aceitação da diversidade não é uma coisa que se põe no plano intelectual, que se põe no plano das relações sociais, é uma coisa que está dentro de nós, não é? Sobre as riquezas culturais do seu país, o escritor conta com orgulho que em Moçambique são faladas 25 línguas e que as histórias contadas oralmente têm tanto valor quanto as que estão nos livros. A linguagem também guarda uma curiosidade em relação à natureza. Nenhuma língua em Moçambique tem uma palavra para dizer natureza, que é muito curioso, não é? Isto é uma entidade tão dentro, tão intrínseca, tão integrada em nós, na relação com o mundo, que ela nunca foi pensada como uma coisa exterior, como uma coisa distinta, não? E por isso não tem nome. Não? O escritor explica por que se dedica a entender a linguagem das árvores. O que ela mostra acima da superfície é muito pouco e é preciso tentar adivinhar o que está por baixo. Muitas vezes uma árvore esconde o que é essencial, a raiz e a maneira como essas raízes se comunicam com outras raízes de outras árvores e como elas têm linguagens através de fungos, através de outros organismos que fazem intercâmbio, que fazem simbioses. Todos os dias tem uma lição de eternidade, porque isso que eu vou entendendo numa árvore é a própria vida e como eu faço parte disso, como eu me integro. Isso me faz muito bem para a escrita. Não? E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E hoje a frase de encerramento é do escritor norte-americano Joseph Campbell, famoso pelos estudos sobre mitologia e religião. O texto está no livro Reflexões sobre a Arte de Viver. Aquilo que você precisa fazer,
faça com alegria. A vida é desprovida de sentido. Você dá sentido a ela. O sentido da vida é aquilo que você atribui a ela. Estar vivo é o sentido. Repórter Eco, até o próximo programa.